Salmo 124, os versos de 1 a 8. Mesmo assentados, vamos ler todos juntos, a uma só voz, a palavra de Deus. Leiamos. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta hora, Senhor. Obrigado por Tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Suplicamos que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar nos nossos corações nessa noite e que o Senhor, Deus sempre tão bondoso para conosco, o Senhor possa conduzir o nosso coração, Senhor, não só para que nós entendamos a Tua palavra, mas que de fato ela possa fazer diferença em nossas vidas hoje. É o que nós suplicamos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, nós aí então chegamos no 5º Salmo de Romagem. Esse mês de janeiro, como eu mencionei hoje pela manhã, geralmente é um mês de férias, né? Muitas pessoas viajam, então a gente se propõe a ter um momento diferente, né? Olhar para alguns outros textos da Escritura, e hoje então eu pretendo finalizar, não todos os salmos de Romagem, mas esse 5º Salmo de Romagem, que completa então essa coletânea de 15 salmos, que vai aí até o Salmo 120, até o Salmo de número 134. Com a graça de Deus, nós teremos outras oportunidades de ver esses outros salmos até chegarmos ao 134. Eu já falei também que esses salmos, né, salmos de romagem, eram conhecidos também como salmos de peregrinação. Exatamente porque eles eram entoados, eles eram cantados, à medida então que o povo peregrinava até Jerusalém, até o tabernáculo, depois o templo, onde eles iam então adorar a Deus, bendizer a Deus, se reunirem então na presença de Deus, e assim então eles podiam cultuar ao Senhor. Esses salmos também eram conhecidos como salmos de degrau, ou salmos de ascensão, salmos de subida, exatamente porque configurava exatamente essa peregrinação do povo de Deus. Notem então que esses salmos, nós já vimos em algumas ocasiões, que esses salmos então eles falam das diversas dificuldades, embates, lutas, sentimentos que o povo de Deus, então, passa neste mundo. Então, a gente pode, olhando para esses salmos, então, aprender exatamente isso, que nós somos peregrinos nessa terra. Este não é o nosso lar definitivo. Nós estamos aqui, melhor dizendo, apenas de passagem, rumo então a essa Jerusalém celestial. Esses salmos também nos ensinam exatamente o fato de que nós também passaremos por lutas e provações. Nós vamos ver daqui a pouco no Salmo 124, exatamente o relato deste salmista, falando exatamente dessas lutas, dessas provações, então, que ele enfrenta. E esses salmos também nos ensinam isso, que em meio a essas lutas, em meio a essas dificuldades, só existe uma única pessoa que pode nos socorrer, que é o próprio Senhor, que pode, então, nos amparar, que pode, então, nos conduzir nessa peregrinação. Vamos dar uma olhadinha, então, nesse Salmo 124, que é, então, um dos salmos que é escrito pelo rei Davi. E uma vez, então, que a gente compreende, né, essa questão da autoria deste salmo, nós precisamos, então, nos perguntar em que circunstância, em que situação o salmista Davi escreveu o salmo de número 124. Nós podemos aqui, irmãos, relatar pelo menos 3 ocasiões em que Davi também passou por momentos difíceis e que talvez tenha exatamente escrito
escrito o Salmo de número 124. A primeira dessas ocasiões é aquela história bem conhecida, quando Davi, então, enfrenta o gigante filisteu chamado Golias. Os irmãos conhecem bem a história, não é? Israel estava ali numa peleja contra os filisteus, então estava ali aquele homem que aparece, né? A Bíblia vai descrevê-lo, então, como alguém alto, grande, armado até os dentes, né? Pronto para devorar aqueles que aparecessem na sua frente, e aparece então esse jovem pastor, chamado Davi, que não era um homem treinado em guerra, não era alguém que era especialista então em combates, e ele então se propõe a enfrentar o gigante Golias. Embora Golias pudesse amassar Davi igual você amassa uma paçoca, não é? O que a gente vê ali é exatamente Deus livrando Davi daquela situação e dando vitória então a Davi, que ainda era um pastor de ovelhas. Então, olhando para essa história, a gente pode mencionar exatamente isso, de que se Deus não estivesse do lado de Davi, certamente ele cairia diante do gigante Golias. Talvez uma outra possibilidade em que Davi escreveu este salmo pode ser exatamente quando ele fugia do rei Saul. Especialmente numa ocasião em que, ao saber que Davi seria o novo rei de Israel, Saul então sai para capturar Davi, para matar Davi. E você vai ver diversas ocasiões em que Saul tenta fazer isso. Mas existe uma ocasião então em que Saul, com o seu exército, ele descobre exatamente onde Davi estava acampado, e Davi então estava de um lado da montanha, enquanto Saul e os seus exércitos estavam do outro lado da montanha. Ou seja, apenas a montanha dividia Saul de Davi. Ele estava, de fato, meio que encurralado diante daquela situação. Mas então Saul recebe um aviso de um dos seus mensageiros, dizendo então que os filisteus haviam invadido a cidade. Então Saul é imediatamente convocado para que ele pudesse voltar então e defender a cidade dos filisteus. E nós vemos aí então Deus novamente livrando as mãos de Davi, livrando Davi da mão dos seus inimigos. Ou seja, se não fosse o Senhor na vida de Davi, certamente naquela ocasião Saul teria pego Davi e teria então eliminado o seu concorrente, né, o seu inimigo. Talvez uma terceira possibilidade que a gente pode mencionar a respeito da escrita desse salmo foi quando um dos filhos de Davi, Absalão, se rebelou então contra o rei Davi. E conta a história então de que Davi saiu fugido do seu próprio filho. O seu filho então assumiu ali o reino, só que Davi havia deixado um dos seus conselheiros chamado Uzai. Então, quando Absalão pede conselho para saber se ele deve ir ou não atrás de Davi, Uzai então ele diz: olha, eu acho melhor vocês não irem atrás dele. Porque se vocês forem atrás dele, é possível então que Davi se revolte e ele levante então o exército que está com ele contra nós e acabe então nos eliminando em combate. E então Absalão ouve o conselho de Uzai e ele então resolve perseguir Davi no dia seguinte. Isso deu tempo então para que o rei Davi pudesse escapar das mãos do seu próprio filho Absalão. Nessa ocasião também nós podemos ver isso. Se Deus não estivesse ao lado de Davi, certamente Absalão alcançaria Davi naquela noite e ele se tornaria uma presa fácil nas mãos de Absalão e do seu reino. Nós não sabemos, irmãos, exatamente se foram esses 3 episódios que eu acabei de mencionar, ou qualquer um outro momento em que levou o rei Davi a escrever esse salmo. O que é importante aqui para nós é percebermos exatamente isso. Nessas 3 ocasiões, em tantas outras que o rei Davi passou, ele pôde ver exatamente isso, de que se Deus não estivesse ao lado dele, certamente ele seria devorado pelos seus inimigos. Agora, esse salmo, então, faz parte dessa coletânea que é conhecida, então, como Salmos de Romagem.
E esse salmo também nos ajuda a nós compreendermos de que se não for o Senhor em nossa vida, vivendo neste mundo mal, certamente, irmãos, nós cairemos diante das mãos daqueles que nos perseguem, dos nossos inimigos. O Salmo 124, então, ele pode ser dividido aí em 3 partes. Você vai ver aí nos versos 1 e 2, que Davi, então, vai mencionar exatamente isso, né? Deus está ao nosso lado. Os versos 3 e 5, você vai perceber então que Davi descreve o que aconteceria se Deus não estivesse ao nosso lado. E por fim, os versos seguintes, nós vamos perceber então aí nos versos 6 a 8 que o salmista então ele louva a Deus pelos livramentos que ele vem recebendo do Senhor. Então vamos dar uma olhadinha primeiramente, quando Davi então menciona que Deus está ao nosso lado. Veja aí os versos 1 e 2. Ele vai dizer: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Percebam então aqui de pronto, irmãos, que Deus está ao nosso lado, faz toda a diferença na nossa vida. Se Deus não estiver conosco, realmente ou certamente nós estaremos perdidos. Essa expressão que aparece, Deus está ao nosso lado, é aquilo que nós conhecemos teologicamente como a teologia da aliança. Ou seja, Deus, unicamente por sua graça, Ele firmou um pacto conosco por meio de Jesus Cristo, o nosso mediador e o fiador desta aliança. Então percebam aqui, irmãos, que o Salmo traz para nós. Antes mesmo de que nós pensemos que eu quero estar ao lado de Deus, a teologia da aliança ela afirma que Deus deseja estar ao nosso lado. Deus deseja estar conosco. Talvez uma expressão que defina bem a teologia da aliança é a expressão que aparece, por exemplo, lá em Jeremias 32, o verso de número 8. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A teologia da aliança, então, ela nos lembra que Deus não está ao nosso lado por causa dos nossos méritos. Deus não está conosco porque nós nos consideramos bonzinhos, não porque nós julgamos que somos melhores que as outras pessoas, não é por causa da nossa herança familiar, do nosso histórico de vida, nem por causa da nossa condição social. Deus está ao nosso lado, é obra unicamente da graça de Deus a nosso favor, realizada tão somente pela pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E é isso então que o salmista revela aqui para nós em primeiro lugar. A segunda parte do salmo então nos revela o que aconteceria então se Deus não estivesse ao nosso lado. Então notem aí nos versos 3 a 5, a gente vai dar uma olhadinha neles daqui a pouco, que Davi então no intuito de mostrar para nós aquilo que aconteceria conosco, ele usa 3 metáforas para descrever o que seria de nós se Deus não estivesse ao nosso lado. A primeira deles ele vai falar sobre um terremoto, ele vai falar sobre uma fornalha, ainda no verso 3, e ele vai falar das águas, nos versos 4 e 5. Veja então a primeira figura que ele usa aí, que é a figura do terremoto. Ele diz aí, se Deus não estivesse ao nosso lado, ele nos teriam engolidos vivos. A ideia é exatamente essa, né? É a terra então que abre debaixo então de nós, e nós simplesmente somos engolidos, sucumbidos num terremoto. Isso já aconteceu, por exemplo, lá em Números 16, os versos 30 a 33, quando esses 3 rapazes, né, Corá, Datã e Abirão, eles foram engolidos exatamente por causa da sua rebeldia contra o Senhor. E Davi, então, está dizendo exatamente isso. Se Deus não estivesse ao nosso lado, algo semelhantemente terrível aconteceria conosco. Nós seríamos engolidos vivos. A segunda coisa que Davi mostra aí na figura, é a figura então da fornalha. Veja aí quando ele diz no verso 3, quando a sua ira se acendeu
contra nós. Percebam, irmãos, que aqui Davi não está mencionando a ira do Senhor, mas a ira que ele está mencionando aí é a ira, então, dos homens que se levantaram contra nós, no verso de número 2. A ideia aqui, então, é de que o fogo, ou a fornalha, ela traz, então, essa ideia dessa completa destruição. E é exatamente isso, então, que Davi pretende revelar. Se Deus não estivesse conosco, nós seríamos completamente destruídos pelos nossos inimigos. Além disso, então, irmãos, você vai perceber na terceira figura que ele apresenta aí nos versos 4 e 5, ele então fala das águas. Notem aí que ele diz: as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma. Então, notem a menção de águas, torrentes, águas impetuosas. Não é à toa que Davi está dando ênfase a essa figura, então, das águas. Exatamente para trazer essa ênfase, para trazer para nós, então, que esses perigos eram iminentes, eles eram devastadores. Então, em resumo, o que a gente pode ver nessas figuras aqui, irmãos, primeiramente, é que Davi, então, revela o quanto que essas figuras descrevem a violência, então, da investida dos inimigos de Davi. Davi está dizendo para nós, em outras palavras, que os inimigos dele não brincam em serviço. Eles estão prontos para destruir, eles estão prontos para matar, eles estão prontos, como é que a gente vai ver daqui a pouco, em armar ciladas contra nós. Além disso, essas figuras trazem para nós a nossa fragilidade, a nossa debilidade, a nossa incapacidade de nos defendermos por nós mesmos dos nossos inimigos. Davi, então, está ensinando a nós como nós somos frágeis, como nós somos débeis, como nós somos fracos em tentar nos defender dessas coisas. Por isso, ele, então, vai dizer que nós precisamos deste cuidado do Senhor em nossas vidas. É por isso, então, que ele começa o Salmo 124 dizendo exatamente isso: se não fosse o Senhor, essas coisas teriam acontecido conosco. Nós não teríamos nenhuma habilidade, nós não teríamos nenhuma chance diante dos nossos inimigos e diante das circunstâncias que estão descritas aqui pelo salmista. E finalmente aqui, irmãos, nós vamos perceber que o salmista Davi, então, ele louva a Deus pelos seus livramentos. Veja aí, a partir do verso 10, ele diz assim: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Davi então diz o seguinte: apesar dos inimigos, apesar da nossa fragilidade, apesar da nossa incapacidade então de nos livrarmos dessas coisas, Deus nos livrou de cada uma delas. Deus esteve conosco, então, nos ajudando e atuando, então, ao nosso favor. Nós ainda vamos encontrar, nos versos 6 e 7, mais duas figuras que Davi usa aqui, exatamente para demonstrar o livramento de Deus em favor do seu povo. A primeira, então, que aparece aí é a figura de um animal. Provavelmente aqui nós temos diante de nós a descrição de um leão. Ele diz aí: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. Davi sabia que era quase impossível, do ponto de vista humano, se livrar da boca de um leão. Um leão vem para matar, um leão vem para destruir. Ele não tem pena da sua presa. Ele é, de fato, um devorador, ele é carnívoro. Mas Davi, então, já havia passado por essa experiência, porque ele mesmo, no seu pastoreio, ele havia, então, livrado as suas ovelhas, não só do leão, mas também do urso. E agora ele está dizendo a mesma coisa: se não fosse o Senhor que pudesse, então, nos livrar,
nós seríamos como essas ovelhas, devoradas então por esse leão. Deus não nos deixou que nós fôssemos destruídos pela presa então dos nossos oponentes. A segunda figura que aparece ainda aí, irmãos, é a figura então dessa armadilha de pássaros. No verso 7 ele diz: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Quem já, por algum motivo, já caçou pássaros, mesmo na sua infância, você não precisa confessar o seu pecado aqui publicamente, mas você sabe muito bem como é que você faz uma armadilha, então, para pegar pássaros, Você tem que fazer uma coisa muito bem elaborada, exatamente para que você não dê nenhum tipo de chance para que o pássaro, de alguma maneira, possa escapar da sua armadilha. Então você prepara bem a arapuca, você coloca a comida de maneira ali naquela arapuca, Você monta ali o dispositivo, seja para você puxar ou para que o próprio pássaro então desarme essa arapuca, para que ele possa cair então nessa armadilha. Aqui então o salmista está dizendo exatamente isso. Os nossos inimigos, eles armaram arapucas contra nós para que eles pudessem então nos pegar. E nós íamos cair nessas arapucas, exatamente como o passarinho inocente, bobo, é levado a cair na arapuca, exatamente porque ele quer a comida. Ele não observa o perigo, ele não sabe das coisas que estão ao redor dele. Ele está de olho na comida que ele quer pegar. O salmista Davi está dizendo: assim também nós, bobos, inocentes, levados então por uma situação qualquer, nós seríamos presa fácil na mão dos passarinheiros. Se não fosse Deus então ao nosso lado, nós cairíamos então nessas armadilhas. O que Davi então está dizendo é que Deus nos livrou então de cair nessas armadilhas. Ele quebrou o laço do passarinheiro. Isso nos faz lembrar então o Salmo 91, verso 3, quando o salmista diz lá: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. De fato, irmão, se não fosse o Senhor, nós cairíamos como pássaros bobos nessas armadilhas. Mas Deus desfez o laço, Deus quebrou então as armadilhas. E qual é então a resposta de Davi a todo esse livramento de Deus? Nós vamos perceber primeiramente que Davi louva a Deus no verso 6, ele vai dizer: bendito o Senhor. A palavra bendito aí, ela é o mesmo que abençoado. Essa palavra é interessante no original, que ela tem um sentido em que ela também pode ser traduzida como ajoelhar-se. Então percebam aqui que a resposta de Davi não é só uma resposta de lábios que dizem Deus é bendito, mas também a resposta da sua postura de ajoelhar-se diante de Deus, rendido então a este Deus que é o seu socorro. É como se Davi então se ajoelhasse diante de Deus e dissesse: Deus, o Senhor é bendito, porque o Senhor tem me livrado de todas as coisas. A segunda coisa que nós vemos aqui, irmãos, em resposta, é que Davi então reconhece que todo o cuidado que ele recebe procede do Senhor. É como ele termina aí no verso 8: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Davi então menciona o nome do Senhor. O nome do Senhor, a gente não precisa gastar muito tempo com isso aqui, mas o nome do Senhor é o nome do próprio Deus. Se refere à sua pessoa, é um nome puro, é um nome santo, é um nome poderoso, é um nome temível, é um nome glorioso. O nome do Senhor é o nome que está acima de todo nome. Davi menciona por fim, ele é o Criador do céu e da terra. Exatamente por causa disso, ele pode então intervir na história. Por isso ele pode atender às nossas orações. Ele pode então resolver casos impossíveis. Porque o Senhor é o Criador do céu e da terra. Tudo lhe obedece. Tudo está ao seu controle. Não há ninguém acima dele. Não há ninguém que possa contestar a sua vontade ou fazer aquilo que ele não quer que seja feito.
Assim, irmãos, nós podemos dizer que o nosso socorro não está nas mãos dos homens. Ainda que Deus possa usar os homens, ainda que Deus possa usar pessoas para nos ajudar, nós sabemos então que por detrás de tudo isso há a gloriosa providência de Deus em todo o livramento, em toda a ajuda, em todo o encorajamento que nós recebemos. Isso tudo vem da providência de Deus em nossas vidas. Por isso nós não acreditamos no acaso, na sorte, mas na providência de Deus, no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Dito isso, então, irmãos, nós podemos concluir, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Davi, ele está certo. Se o Senhor não estivesse conosco, certamente nós seríamos tragados pelos nossos inimigos, sejam eles visíveis ou invisíveis. Se não fosse o Senhor, nós seríamos derrotados pelo cansaço, pela mentira, pela perseguição, pelos homens maus, pela inveja, pelo mundo, por Satanás. Por isso, ao olharmos para o Salmo 124, irmãos, Davi nos serve como espelho. Nós devemos, então, aprender que a nossa estabilidade, ela não se deve à nossa força interior. Não é por causa da nossa esperteza. Não é porque a gente é sabichão. Não é porque nós conhecemos todas as coisas. Mas nós devemos tudo à maravilhosa graça de Deus. Davi ainda nos ensina a quem nós devemos recorrer quando nós estamos em situações de perigo. Se não fosse o Senhor, certamente nós estaríamos entregue aos nossos inimigos. O que este Salmo 124, então, tem a nos ensinar nessa noite, meus irmãos? Novamente, então, esse Salmo nos ensina aquilo que nós já vimos nos salmos anteriores a este. Nós enfrentamos muitos perigos e riscos na nossa jornada nesta vida. Cada um de nós e a igreja sempre enfrentará a oposição dos inimigos visíveis e invisíveis. Por isso, irmão, não acredite naquele ensino em que você não vai passar por dificuldades nessa vida, que você não vai ficar doente, que não vai faltar dinheiro para você, ou que até mesmo você não passará pela morte. Um avião, quando cai, mata crentes e mata ateus também, incrédulos. Então, o que esse salmo nos ensina aqui, irmãos, é que todos nós estamos sujeitos às intempéries desta vida. Nenhum de nós podemos afirmar que nós não vamos passar por dificuldades. Notem, então, que Davi fala de homens que se levantam contra nós, quando a sua ira se acendeu contra nós. A Bíblia afirma que nós seremos tentados, provados. O Salmo 66 diz que nós seremos acrisolados como se acrisola a prata. Ela diz que nós seremos instigados por Satanás, tentados pelo mundo. Por isso, diante de situações aqui que nós acabamos de mencionar, nós, os pais, as mães, nós devemos ser honestos com os nossos filhos. Nós precisamos dizer a eles que o mal existe, que pessoas más, perversas, elas existem. Nós precisamos dizer aos nossos filhos quem é o inimigo das nossas almas e como ele luta, então, para nos tirar do caminho de Deus. Certamente a gente não deve fazer isso para assustar os nossos filhos, mas então para prepará-los, para levá-los, então, a confiar tão somente no socorro de Deus, na ajuda de Deus, a que Deus, então, ele possa recorrer nos momentos da sua angústia. Isso também serve para você, meu jovem. Não pense que você pode vencer as tentações da juventude na sua própria força. Não pense que você pode ter pureza no namoro sem a ajuda de Deus. Não pense, jovem, que você pode vencer a pornografia sozinho. Não pense, moça, que você resolverá os seus dilemas caindo nos braços do primeiro homem que você vê na sua vida. Mas você precisa, em todos esses casos, confiar no socorro das mãos que vêm do Senhor. Isso também serve para nós, irmãos, como igreja. Não pense que a paz da igreja é sinal de que está tudo certo. É possível, muitas vezes, que a paz da igreja significa exatamente o que nós não incomodamos ninguém.
Nós não causamos nenhuma preocupação para o nosso inimigo. Está tudo certo, nós cumprimos bem o nosso ritual religioso. Aí a gente também não sofre nenhuma oposição. Mas oposições, elas podem surgir exatamente quando a igreja entende e começa a realizar a sua missão de modo correto e eficaz. Basta você ver o que aconteceu nas últimas semanas, quando nós tivemos aqui a nossa EBF. Quando coisas assim, então, começam a acontecer, quando nós, de fato, começamos a levar luz às trevas, é bem possível que as oposições comecem a surgir dentro e fora da igreja. Neste caso, então, a gente pode dizer que a oposição é boa, porque, de fato, nós estamos estão levantando oposição contra nós, exatamente porque nós estamos causando algum tipo de incômodo. Nós, de fato, estamos levando luz àquelas trevas. O que importa, irmãos, em todos esses casos, é que o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Esse salmo também ele nos lembra de que a nossa maior libertação, ela foi dos perigos eternos. O que nós podemos mencionar, então, olhando para este salmo, irmãos, é que Deus, então, nos libertou de Satanás. Não é interessante as figuras que Davi usa aqui, as metáforas que ele traz para nós? Veja, então, que essas metáforas, elas são ligadas no Novo Testamento exatamente à ação do diabo contra nós. Por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, ali o apóstolo vai dizer assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então veja que o apóstolo Pedro usa essa figura, né? O fogo ardente. E no contexto aqui então de Pedro, este fogo ardente é instigado exatamente pelo diabo, por Satanás. Se você caminhar um pouquinho mais adiante, você vai encontrar Pedro falando do leão que ruge e anda ao derredor, procurando alguém que possa devorar. Em Efésios capítulo 6, Paulo também afirma que nós precisamos da armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas. Notem então aqui, meus irmãos, que nós somos livres exatamente de Satanás, porque é ele que arma o laço, ele é o leão que deseja devorar, é ele então que instiga esse fogo ardente contra o povo de Deus, mas Deus está ao nosso lado. Deus, então, nos livrará da obra de Satanás contra a igreja do Senhor. Ainda que ele se levante contra nós, ainda que ele instigue, então, as nossas vidas com esse fogo ardente, Deus estará ao nosso lado, nos defendendo e nos protegendo dia a dia. E, finalmente, irmãos, esse salmo, então, nos lembra do Senhor Jesus Cristo. Deus só está ao nosso lado por causa da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Jesus, então, é o único mediador e fiador da nova aliança. Nessa aliança, então, nós recebemos gratuitamente e unicamente pela fé a graça salvadora, o perdão dos nossos pecados, o Espírito de Deus, o consolo e, por fim, a vida eterna na glória. É tão somente por causa de Jesus, irmãos, que nós estamos reunidos aqui nessa noite. E um raio não cai na nossa cabeça. Porque nós estamos aqui reunidos em nome dEle. É por causa de Jesus que nós temos acesso ao Pai, a presença do Espírito Santo em nós. É por causa de Cristo que nós podemos afirmar como o apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? É por causa de Cristo e de sua obra que, antes condenados, nós nos tornamos filhos de Deus. Se não fosse Cristo, nós continuaríamos como inimigos de Deus, condenados de forma justa a uma eternidade sem Deus. Mas o apóstolo Paulo então vai nos dizer: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando nós já reconciliados, seremos salvos por sua vida.
O apóstolo Paulo ainda vai dizer em Romanos 8, os versos 37 a 39, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, ao participarmos da ceia do Senhor nessa noite, nós precisamos então olhar e saber que a nossa salvação nos foi dada gratuitamente, tão somente por meio de Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Não há outro meio de nós recebermos ou obtermos o favor de Deus. Deus não está ao nosso lado porque nós somos bonzinhos. Deus não está ao nosso lado porque nós cumprimos os requisitos da religião. Deus não está ao nosso lado porque nós fazemos as coisas certinhas ou nos esforçamos para fazê-las de maneira correta. Deus está ao nosso lado exclusivamente por causa de Jesus, o nosso Salvador. Por isso, ao tomarmos esses elementos, o pão e o cálice, que nós tenhamos então a certeza, meus irmãos, de que se não fosse o Senhor Jesus Cristo em nossa vida, em minha vida, agindo em meu favor, dando a sua vida por mim, eu jamais teria esperança. Que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome nesta noite, Senhor. Te damos graças, ó Pai, porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, certamente não estaríamos aqui nesta noite reunidos para louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa nos lembrar disto, de que o Senhor, sendo tão bondoso e misericordioso, enviou o Teu Filho Jesus para nos salvar, para nos redimir, para perdoar os nossos pecados. Assim, Senhor, nós Te bendizemos nesta noite e oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.